Hoje, vocês que acompanham os meus canais no YouTube, Instagram, Facebook, deem o like, porque eu sempre estou colocando mais algum material. E estou exatamente em Nazaré do Pico. Aqui em Nazaré foi onde praticamente começou a história do cangaceirismo lampiônico. Porque o Lampião, ele nasceu nas Pedreiras, perto de José Saturnino. Foram amigos de infância, né? O José Saturnino, 4 anos mais velho que o Virgulino. E o José Saturnino, ele brincava com o Virgulino e depois de algum tempo, já rapazote, então eles se desentendem. Sempre eu estranhei o fato de uma briga por conta de um chocalho. Muito estranho, né? E então eu vim para aqui, para Nazaré, porque aqui é o berço, né? Depois dessa confusão com o José Saturnino, o Virgulino passou a odiar o José Saturnino e foi o primeiro inimigo de Lampião. O Lampião, desde pequeno, já era astuto, já era malvado, já gostava de brincar de guerra, né? Baleadeira, e ele atirava tanto sementes de mamona, aquela mamona branca que aqui tem bastante, né? E mamona assassina, né? Também ele atirava pedrinhas nos coleguinhas e quando menos se esperava estava o Lampião dando as surradinhas nos menores, nos que tinham menos força que ele. Sempre ele foi assim, aproveitador. Então, ocorre que o José Saturnino, eh, ele noiva, né? E vai casar-se, né? Está no livro de... tá aí, bota aí. Está no livro de Antônio Neto e José Alves, sobrinho, né? E então o Antônio, eles colocaram o seguinte, que José Saturnino casou e depois o Virgulino ficou endemoniado, entre aspas. Ele não colocou com esses termos, não, viu, gente? Mas, pelo que deu para entender, o Virgulino não gostou. Eu entendo, né, que o Virgulino, as histórias que são contadas pelos antepassados, é que o Virgulino gostava de brincar de roda, gostava de brincar, digamos, sempre as brincadeirinhas das meninas. Ele nunca estava também somente no meio dos garotos, mas também no meio das meninas. Ele gostava, ele tinha uma tendência, né, para as brincadeiras das meninas, né? E ele fica com raiva, né? E torna-se inimigo número um, primeiro inimigo do José Saturnino. E então Zé Saturnino casa-se e o Virgulino começa também a praticar as peripécias. Aumenta mais, né? Já era virado, aí é malvado, cortava e rabiam dos animais. Quando ele fica com raiva do Saturnino também, ele começa a furar as cercas das casas dos familiares de Saturnino. E José Saturnino, quando casa-se, né, o primeiro casamento dele foi morar lá na casa do sogro, né? E aí a rivalidade nunca mais eles se entenderam, porque o Virgulino queria ser o maior, queria ser o melhor, muito narcisista, e então ele passa a implicar mesmo com o José Saturnino, tá certo? Aí o que é que ocorre? O Virgulino depois passa a frequentar as feiras, ele vai sair de lá, os pais dele saem de lá, das Pedreiras, daqueles lados ali, e passa para o lado de Nazaré. Aqui em Nazaré foi que ele pintou e bordou. Ele queria tocar fogo em Nazaré. Mas havia os nazarenos, né?
e ele passava com os cavalos, né, com os burros, sobre os materiais que as pessoas vendiam, que aqui tinha uma feira, aqui onde eu estou, existia uma feira que era aqui sendo um ponto assim de passagem entre Vila Bela e Floresta, aí eles fizeram uma feira e deu muito certo, mas o Virgulino era sempre cheio de palhaçada, de maldade, né? E aí começa realmente a saga do Virgulino, do Lampião, do rei do cangaço. Então, eu fiquei analisando e também conversando com as pessoas, os nossos parentes, os nazarenos, né? Sou descendente dos nazarenos e eu fiquei querendo saber também um outro detalhe, o que é que ocorre? É que eu soube que certa vez, numa desses impasse ou discussão que teve com o Jorubeba, né? O Jorubeba deu um tiro. E esse tiro passou de raspão no olho do Virgulino. Eu sempre estranhei que o Virgulino não tivesse tido um leucoma. Leucoma é uma coisa que quem estuda a medicina, eu não estudei a medicina, mas eu estudei a optometria, né? E nós entendemos da fisiologia e da anatomia do olho, né? E o Virgulino sempre tinha raiva de Davi Jurubeba, né? Por conta desse tiro que passou de raspão no olho dele, provavelmente estilhaços da bala eh, devem ter ficado na córnea do olho do Virgulino e aquele olho dele deve ter infeccionado e ele acabou perdendo o olho. Nunca acreditei nessa história, que foi o espinho de Quipá, conforme tem no livro da Vera. Ah, foi o espinho de Quipá. Se o espinho de Quipá houvesse perfurado o olho do Virgulino, o líquido aquoso teria descido, escorrido, e então o olho dele secaria, né? Pessoas que perdem o olho até poderia fazer uma evisceração. Hoje se faz evisceração e antigamente também já se fazia, arrancava mesmo o olho e colocava um outro olho, ou a pessoa ficava sem o olho mesmo, né? Hoje põe até um olho de cristal, né? Que é bem preparado, hoje em dia com a tecnologia. Naquela época, não. Aí o Virgulino ficou com o olho embranquiçado e as pessoas dizem que foi o espinho de Quipá, né? Primeiro que o Quipá é uma planta rasteira, né? Então ele não podia ter passado correndo, se livrando de alguma coisa, e o espinho de Quipá ter perfurado o olho dele. Primeiro porque o Quipá é uma planta rasteira, certo? Depois esse tal de leucoma. Se fosse um leucoma, gente, os olhos, né? Eles têm o nervo, eles são interligados, um olho ao outro, né? E pelo nervo óptico. Então, esse nervo óptico, geralmente, quando a pessoa tem, por exemplo, quem é míope, geralmente quase 100% das pessoas míopes não são míopes somente de um olho. Quando a pessoa pega um glaucoma também é nos dois olhos. Se pegou uma infecção de uma bactéria, alguma coisa, passa para o outro olho. E esse olho de Virgulino, somente um olho que ficou com esse tal de leucoma, não condiz com as ciências, né? Isso a gente pode, pergunta se aí a qualquer oftalmologista que vai saber exatamente isso que eu estou dizendo, né? E não haver essa possibilidade. Então, esse olho Virgulino foi estilhaço realmente de bala e Virgulino tinha raiva do Jurubeba, eu acho que era Davi Jurubeba, como Jurubeba, né? E então era a minha finalidade desse vídeo e de estar aqui em Nazaré é para saber mais detalhes sobre a vida do Virgulino. Vou fazer mais vídeos a respeito de outros detalhes que a gente tem que desconfiar,
porque só quem escreve mais sobre o cangaço, sobre o cangaceirismo, e que coloca o Virgulino como herói, como uma pessoa fantástica, maravilhosa, desconhece que o Virgulino era um psicopata, né? Aí, nesse sentido, eu posso dizer que o Virgulino era psicopata, era maldoso. O psicopata não tem empatia, o sistema límbico dele não funciona e, portanto, o Virgulino tornou-se essa pessoa conhecida, né, até mesmo fora do país, né? Mas é preciso que nós observemos tudo isso para poder falar sobre o cangaço. Estou em Nazaré do Pico, na terra dos meus pais, né? E na terra onde tudo começou. O cangaço começou aqui. Portanto, quem quiser entender a história do cangaceirismo lampiônico, venha aqui em Nazaré do Pico, que, por sinal, agora temos o Teatro dos Nazarenos, que já está funcionando e com peças. O teatro ele é encenado aí perto, aqui na praça onde tem a igreja, e é na Vila de Nazaré, desculpa aí, que foi feita, construída exatamente para que os nazarenos se livrassem, expulsassem o Virgulino, que ele queria tocar fogo aqui em Nazaré, mas ele não pôde tocar fogo em Nazaré, foi expulso daqui de Pernambuco. Tá bom? Por hoje é só, mas eu vou fazer mais vídeos. Inclusive, vou lá na casa onde só tem os escombros, de onde moraram os pais de Virgulino. Só tem os tijolos e parece um lugar amaldiçoado, tanto sangue que Virgulino derramou, que os próprios pais dele pagaram, e os irmãos, a família, pelas maldades dele, né? E o lugar não nasce nenhuma vegetação. É interessante. Em todos os lugares ali tem até alguma coisa assim de plantas, de espinhos, dessas coisas, mas a casa, no lugar da casa, não nasce nenhuma plantinha, nenhuma planta.